E essa semana, né, saiu a notícia que você vai ser pré-candidato, né, como pré-candidato ao Senado pelo Partido Verde aqui do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa aproximação com o Partido Verde e como é que está sendo esse processo? Bom, nós estamos no Partido Verde, nós, eu falo eu e a Regina, minha esposa, né, que foi deputada, enfim, voltada muito para a questão ambiental e questão dos animais, que tu conheces bem. Uhum, Nós acabamos decidindo pelo Partido Verde já há 2 anos. Ingressamos no Partido Verde, a Regina, inclusive, concorreu a vereadora em Porto Alegre pelo Partido Verde, foi muito bem, fez 3.300 votos, mas ficou como suplente, e eu continuei no Partido Verde. E nós, a gente vem discutindo, tanto com a direção do Estado quanto a direção nacional, uma forma de fazer com que o Partido Verde tenha um pouco mais de protagonismo aqui no Rio Grande do Sul. E aí surgiu a ideia. Bom, eu já estava me preparando para a minha campanha, pré-campanha, para a Câmara dos Deputados, como candidato a deputado federal. Tenho conversado com as pessoas, tenho buscado elementos, apoios para a Câmara Federal. Mas aí surgiu a possibilidade, a proposta de me apresentar o meu nome, o PV apresentar o meu nome como pré-candidato ao Senado. Deixando claro, né, Pedro, que não se trata de nenhuma imposição do PV aos demais partidos, não se trata de uma imposição, mas nós estamos oferecendo o meu nome exatamente para o debate, já que no uhum. próximo ano o Rio Grande do Sul, o país como um todo, cada estado vai eleger 2, né. senadores, é o momento da renovação de 2 senadores, estão terminando os seus mandatos de 8 anos, Paulo Renato Paim e Luiz Carlos Reis, os dois encerram o seu mandato, não sei se vão concorrer à reeleição não, mas enfim, são 2 vagas, e por isso o PV entendeu importante colocar à disposição dos partidos que compõem essa frente eleitoral, que deverá ser formada no próximo ano, o meu nome para avaliação. Eu me sinto, em primeiro lugar, muito agradecido para o PV ter feito a indicação. Segundo, eu quero dizer, sem falsa modéstia, que me sinto preparado para fazer não somente o enfrentamento eleitoral, mas principalmente o trabalho no Senado Federal. Eu conheço bem o Congresso Nacional, lá estive, tu já citaste, fui líder de bancada na Câmara, conheço o Senado e acho importante que a gente possa ter presença no Senado Federal para defender bandeiras básicas, como o crescimento sustentável, onde a gente leva em consideração não somente o aspecto econômico, mas coloque o aspecto ambiental e social. Esse tripé, para mim, é fundamental no desenvolvimento sustentável que nós temos que defender. Defender bandeiras como da educação pública, da saúde pública. Eu sou um ardoroso defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde. Tenho dado aulas, inclusive, para vereadores do interior, através do INLEGES, sobre saúde pública, defendo ardorosamente. Tenho dito para todo mundo: o SUS tem problemas? Tem, mas temos que atacar os problemas e não atacar o SUS, porque, sem dúvida nenhuma, o SUS é o melhor sistema público existente no mundo. E eu faço o desafio que alguém me apresente um outro sistema tão amplo quanto o sistema brasileiro. O filho da Regina, meu enteado, só para dar um exemplo, mora em Washington, Estados Unidos. Ele morou em Nova York, está morando em Washington, trabalha no Banco Interamericano. Ele diz: olha, o cara que fica doente, se não tiver um bom plano de saúde, ou não tiver recursos para deixar, para depositar no início, como uma garantia ao hospital, não deixa que entre. Pode estar morrendo, que a pessoa não entra no hospital. Isso é absolutamente verdadeiro. Aqui não. Aqui no Brasil, bem ou mal, quer dizer, a pessoa em situação de rua, morador de rua, tem atendimento. Ah, qualquer pessoa que precise do Sistema Único de Saúde tem atendimento. Um exemplo concreto, a Márcia, que é uma grande amiga da Regina, trabalhou com a Regina, o filho dela precisava de um transplante de rins, que é um transplante complicado, delicado, que certamente, se fizesse isso do ponto de vista particular, do pagamento particular, seria uma fortuna. Ele acabou, esperou, obviamente, em lista de espera, que é normal,
primeiro os mais graves e assim por diante, e essa semana que passou, ele finalmente fez a operação e fez o transplante de rins, sem gastar um único centavo. Então a gente tem que, quando a gente fala do SUS, tem que pensar que é desde a vacina contra a gripe, a vacina contra a malária, a vacina contra a Covid, até o atendimento complexo, como um transplante de coração, que realmente o SUS banca. Ele não funciona de forma adequada porque é um subfinanciamento, falta recurso. Para dar uma ideia, Pedro, para quem nos acompanha, a tabela do SUS, que é aquela que paga os médicos, paga os procedimentos, ela não era reajustada desde 2013, ou seja, a tabela estava congelada desde 2013. Nesse ano é que o governo Lula acabou atualizando, mas não é a atualização que a gente entende como a mais adequada. O governo do Estado, que é o governo Eduardo Leite, ele teria que investir na saúde, isto é, está na Constituição, 12% do seu orçamento. Ele tem investido 9%. Ah, é uma pequena diferença? Não. É mais de R$ 1 Faz bilhão diferente. que Uhum. deixa de ir para a saúde. Então, ao invés de atacarmos o SUS, nós temos que atacar os problemas que causam, enfim, os problemas do SUS. E eu estou citando dois, que é exatamente a questão do subfinanciamento.